Estamos com mais um Direito em Debate. Hoje recebemos na Câmara Municipal o amigo Dr. Paulo Bueno. Dr. Paulo é formado em Direito pela Faculdade de Ipatinga, pós-graduado em Direito Tributário, pós-graduado em Direito Administrativo e está concluindo seu mestrado em Direito e Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho para nós aí da sua experiência acadêmica, Dr. Paulo. Ô, Tiago, primeiramente agradeço demais o espaço, agradeço demais o convite e a oportunidade. Enfim, a minha carreira acadêmica, a minha carreira eu estou desde 2017, formei em 2017 e no final de 2017 para comecinho de 2018 eu junto, enfim, com a minha família, que a gente decide, né? Eu acredito que a família é a base de tudo. Optamos por fazer uma especialização, uma pós-graduação, né? E nisso eu comecei a pesquisar sobre as pós-graduações, mestrados no Brasil e aqui acabou também. Tinha uma parente minha que estava fazendo já lá na Europa um mestrado e aí me chamou a atenção também a possibilidade também de ir para lá. E aí nisso eu comecei a pesquisar, né, as faculdades, qual que seriam as melhores faculdades de Portugal principalmente. E aí eu me deparei com a Universidade de Lisboa e, enfim, inicialmente tudo no comecinho, ô Tiago, é diferente do que a gente tem conhecimento aqui no Brasil. Ano letivo não começa em janeiro, começa em setembro. A forma de ingresso também é diferente do nosso, em via de regra. Cada faculdade tem uma forma de ingresso, mas o via de regra é pela nota. Então, assim, já até os ouvintes aí, ou outras pessoas, né, que querem ir para fazer uma especialização fora do Brasil, em especial Portugal, e já vai se preparando já, porque não é prova, é de fato o histórico escolar, no caso do mestrado, a faculdade, no caso da licenciatura, da graduação nossa, no caso as notas do ensino médio e por aí vai. A nota também do doutorado também, o ingresso no doutorado também, com base nada do mestrado. Só do mestrado. Sempre é da última. Entendi. Então, do mestrado é o que vale da graduação, doutorado, o do mestrado. Então, assim, de fato, faz com que até assim, o estudante, na verdade, pense não somente em passar, né, em tirar a média, mas sim também em ter a melhor nota possível, porque sabe que no futuro pode fazer a diferença. Isso é muito interessante, né? Que a cultura no Brasil de você só se preocupar com o vestibular, por exemplo, quando está lá no primeiro, segundo, terceiro colegial, principalmente, né? Passam seus 6 meses ali ralando, talvez, enfim, tomou recuperação, teve nota baixa, anterior, enfim, de fato. Tudo isso influencia lá fora. Tudo isso influencia. E até mesmo atividades extracurriculares. Até mesmo atividades extracurriculares. Então, assim, não somente o candidato, né, o estudante fazer só o feijão com arroz, mas também até outras atividades também que a escola proporciona também. Entendi. Bacana. E eu cometi uma gafe aqui, que eu cortei um pouco do currículo do Dr. Paulo, que ele que me perdoe, mas ele também é advogado, né, atuante, e também atua como assessor de licitações na Prefeitura Municipal de Pouso Alegre. E uma questão interessante é que o seu tema escolhido lá, sua linha de pesquisa, né, escolhida na Universidade de Lisboa, tem tudo a ver com a sua área de trabalho na Prefeitura. Explica um pouco para nós do tema que você escolheu e das suas... Sim, a minha área, enfim, hoje em dia praticamente eu só trabalho com o poder público, né, focado não só na prefeitura, mas também, tanto no escritório também,
focado mais no poder público, enfim, no tributário, no administrativo. E o meu tema, né, da dissertação é de fato o que talvez aflige a maioria dos brasileiros hoje em dia, que é a boa administração ou má administração, que via de regra acaba acontecendo e acaba tendo um impacto, né, na vida do cidadão muito maior, principalmente no Brasil. E assim, falando um pouquinho mais da minha experiência fora e até mesmo em outras cidades também, que eu não sei se já te contei também, Thiago, eu não sou de Pouso Alegre, sou de São Gonçalo, Sapucaí aqui perto, mas enfim, morei em 7 cidades de Minas Gerais, praticamente, Belo Horizonte, Curvelo, Diamantina, Ipatinga e por aí vai. Então assim, eu vejo que de fato a diferença dos serviços públicos prestados aqui no Brasil e prestados em Portugal, precisamente, são de fato diferentes. Algumas coisas, o Brasil são melhores em alguns aspectos, mas em outros aspectos lá também é melhor e eu acredito até que isso seja uma possibilidade do Brasil se espelhar também e trazer uma boa administração, não somente cumprir a lei, né? Porque justamente é isso que o meu tema fala, porque geralmente a boa administração não está necessariamente ligada somente à legalidade, a cumprir o que a lei determina. Porque a gente sabe que muitas vezes o administrador, ele pega e cumpre a lei à risca, certinho, mas não tem um bom retorno para a sociedade como um todo. E a minha dissertação praticamente visa sobre isso em foco com os contratos públicos, que é o momento em que a administração pública não tem como ela prestar todos os serviços que são impostos a ela, né? Então tem que contratar também empresas privadas para auxiliar ela nessa prestação de serviço, enfim, nessas falhas que pode ocorrer e tirar um pouco dessa carga de obrigação sobre o administrador, sobre a administração pública, que de fato tem, porque, enfim, principalmente no Poder Executivo, o administrador público precisa entender e precisa contratar e precisa fornecer para a sociedade desde remédios até mesmo infraestrutura, viadutos, enfim, uma gama de obrigações que acaba que sobrecarrega de fato a administração pública. Eu achei interessante a expressão que os colegas utilizaram no último programa, né? Para quem se recorda, até pode consultar lá no YouTube, que já está lá. Nós entrevistamos o Derek e o André, que são servidores, respectivamente, da Prefeitura e da Câmara, que atuam na área de licitações públicas. E aí, o Derek mencionou uma expressão que eu achei muito interessante, que a administração contrata desde alfinete a foguete, né? Exato. Então, ela tem que manjar desde da especificação e do mercado de um alfinete até de um foguete, né? Colocando aí numa situação, nos extremos, né? Nos extremos, mas que acontece. Mas é isso. Se você pegar uma licitação do Exército, por exemplo, eles vão ter licitações desse tipo. De armamentos. Né? De armamentos, então é uma complexidade danada. E num curso preparatório que tivemos, não preparatório, né, curso de aperfeiçoamento mesmo profissional, tinha um pessoal da Marinha fazendo, se não me engano, foi na ENAP, e aí aconteceu essa situação. Nós lá com dúvidas, né, de licitações, aí uma colega virou e falou assim, se tá ruim para nós, imagina que pessoal ali que está comprando submarino, né? Sim. Então, a complexidade das contratações públicas é um tema inesgotável, o cerne da administração, né? Porque hoje em dia, como você mencionou, dada a amplitude do Estado, a vastidão de tarefas que ele tem a cumprir, eu não sei em porcentagem, mas vamos jogar aí por baixo, uns 70% é delegado à iniciativa privada, né? Sim. E a forma como ele delega a iniciativa privada é através das licitações, né? Geralmente licitações
ou contratações diretas, mas tudo com base na lei. E aí, o que eu penso que é interessante a sua experiência, doutor Paulo, e que é o que traz progresso para o Brasil. Esse intercâmbio com outros países, com outras culturas, cultura que eu falo no âmbito de conhecimento mesmo, conhecimento profissional, conhecimento acadêmico, que acaba nos trazendo uma nova ideia. Às vezes a gente fica muito arraigado numa cultura administrativa, numa cultura jurídica, e que lá fora você vê e fala assim, nossa, não é bem isso, né, que a gente está acostumado a trabalhar, a gente pode pensar diferente, agir diferentemente. E um progresso que eu vejo dessa nossa conversa e da sua experiência é justamente essa superação do princípio da legalidade, né? Explicando para o pessoal que está em casa, a administração ela tem que fazer tudo conforme a lei, e a lei coloca passo a passo o que ela tem para cumprir. Só que nós verificamos, na experiência mesmo, de todo cidadão pode verificar isso, muitas vezes o procedimento é seguido à risca, o passo a passo ali, né, é seguido à risca, mas o resultado não é eficiente, né? E aí a gente tem os maus contratos, que é o foco da sua pesquisa, né? Situações em que às vezes a legalidade é respeitada, mas o resultado não vem tão a contento, né? O que você tem a dizer sobre isso, doutor Paulo? Ô, Tiago, então, até mesmo fazendo parênteses sobre Portugal, enfim, Portugal, países da Europa, de modo geral, já vem já com uma carga cultural, de fato, e experiências ruins também, que os armaram e os prepararam também para, de fato, buscar soluções para que a administração pública não fique somente no texto da lei. Porque, enfim, a administração pública, de fato, precisa cumprir o texto da lei, aquela máxima, né? Enquanto a gente, como particular, a gente pode fazer tudo que a lei não veta, a administração pública tem que fazer tudo o que a lei permite, só o que a lei permite. Ela não pode inovar de prontidão. A gente pode ver isso como nas licitações públicas. A administração pública não pode chegar e falar, hoje eu vou comprar caneta com fulano de tal. Ela não pode. Ela tem que fazer um processo licitatório, escolher a modalidade, escolher a forma o critério de julgamento também, enfim, provavelmente o Derek e o André falaram no programa anterior. Tem toda uma rede de leis que cercam a licitação e norteia o administrador público. Só que a lei não contempla tudo. E nisso, de fato, a gente não pode esperar que o legislador norteia, escreva, legisla sobre todos os assuntos que a administração pública vai se deparar. Um exemplo desse concreto disso é a pandemia. Nenhum legislador, ninguém poderia prever que a pandemia ia ocorrer da forma que aconteceu. Do tempo que aconteceu e, enfim, da urgência também que aconteceu. Então, o administrador público, hoje em dia, já não é mais responsável somente por cumprir a lei, mas ele tem que cumprir a lei e atuar da melhor forma possível. Não basta somente falar que eu preciso comprar móveis para a administração pública, certo? E aí vai ter móveis da UBS, de pronto-socorro, de hospital, e falar assim, vou comprar então e comprar o pior móvel possível, com menor preço, por exemplo, ou até um preço elevado, por exemplo. Ele tem que se preparar, ele tem que se armar para que ele compre um móvel bom, que vai cumprir a finalidade, que não vai desgastar rapidamente, por exemplo, depois ter maiores custos ainda, e com preço, lógico, de acordo com o mercado, de acordo com o razoável.
entendeu? Então, nos contratos públicos, em especial até mesmo, porque o contrato público, a empresa privada geralmente atua também diretamente com o cidadão. Um exemplo disso é asfalto, por exemplo. Vamos supor, o município, em via de regra, não tem condição de ter maquinários, pessoal qualificado para passar um asfalto, retirada, enfim, remoção, manutenção da massa asfáltica, né? E com isso contrata a empresa. A empresa também, então nessa contratação, tem que haver uma boa contratação para que a empresa que for prestar o serviço não preste somente visando a maior economia da contratação, mas sim também a qualidade, porque depois pode ter alguns danos, pode vir a danificar carros, por exemplo, pode vir a ter outros problemas que não só o que já estava previsto, né? Já estava sendo vislumbrado. Então, o administrador público, hoje em dia, eu acredito até mesmo que a legalidade para ele não é tanta dificuldade. Porque a legalidade, hoje em dia, o administrador público sempre está sendo assessorado pelo jurídico. Então, a legalidade, de fato, não é tanto o problema, mas, de fato, buscar a melhor solução. E a melhor solução, enfim, para os contratos públicos, começa, de fato, na licitação, que é quando o descritivo do objeto esteja de acordo, as obrigações não estejam extrapolando e também não esteja também, enfim, muito amplas também, porque também o contrato público é uma obrigação tanto para a empresa quanto para a administração pública. Então, tem que estar bem especificado. Você colocou uma questão interessante, que é o administrador, ele já tradicionalmente ele tem assessoria jurídica, né? Isso já vem de anos, né? De décadas, coloquemos assim, que ele já tem uma assessoria jurídica que o respalda em aspectos jurídicos da sua decisão. Só que hoje, com essa exigência de eficiência, coloquemos assim, né, eficiência que foi inserida na Constituição Federal, numa emenda constitucional de 98, né, mas que apenas agora está sendo mais exigida, né, está sendo mais cobrada. O administrador, além da assessoria jurídica, ele precisa se cercar de outros técnicos, né, técnicos de outras áreas, mesmo em setores de contratações públicas. Porque antes era só, tá no jurídico ali cumprindo o passo a passo, a gente não vai ter problema. Só que essa cobrança de eficiência da gestão é necessária uma equipe multidisciplinar, né? Com administradores, com economistas, com ambientalistas, né? Engenheiros ambientais e tudo mais. Tem outros profissionais que você consegue imaginar aí que... Tiago, eu acredito que de todas as áreas, né? Porque quando, principalmente na esfera estadual e federal, onde que a administração pública já mexe não somente numa regiãozinha, mas também mexe em várias regiões, então isso talvez pode chamar investimentos para uma região, mas pode acabar tirando o investimento de outra região, por exemplo. Uhum. Isso, por conta dessa complexidade da administração pública, de fato, o administrador público precisa estar bem assessorado, não somente pelo jurídico, porque eu acredito até que o jurídico ele tem que nortear as questões da lei, mas saber se trazer uma indústria, por exemplo, para Pouso Alegre, por exemplo, é beneficente ou não, quais são os riscos ou não. Eu, por exemplo, morei numa cidade, que era Ipatinga, uma cidade muito boa, adoro lá, só que tem o que lá? Tem indústrias pesadas que poluem a cidade, e, enfim, traz uma poluição para a cidade que também é fora do comum. Assim como trouxe também investimentos e traz investimentos também fora do comum. Uhum. Então, o administrador público precisa estar assessorado, bem assessorado,
Nesse caso, por exemplo, com engenheiro florestal, com engenheiro, enfim, algum até profissional. De urbanismo, né? De urbanismo, de saúde também, porque eu preciso saber quais são os benefícios, os malefícios, os impactos que enfim, uma indústria pesada pode trazer, por exemplo, para uma cidade e para uma região. E também por economista também, porque economia também gera desenvolvimento e gera também saúde, qualidade de vida também, e não pode ser deixado de lado também não. Sim. O gestor, né, no nosso caso, o prefeito municipal, ele faz um planejamento plurianual, né, uma duração de 4 anos. Então, ao trazer uma indústria, por exemplo, ele tem que já prever quais os impactos dessa indústria, qual que vai ser o investimento da administração para receber essa indústria, né? Não é simplesmente instalar lá, você vai ter que ampliar a malha rodoviária para chegar os caminhões até naquele local, saída e tudo mais, e o que vai ganhar de recursos. Então, hoje a administração pública está muito profissionalizada, né? Sim. Então, talvez a gente esteja passando por um gap aí na qualidade da administração. A gente precisa superar, na verdade, nós que trabalhamos na administração, a gente precisa superar essa pecha de má administração, do cidadão acostumado com a má administração e acostumado a reclamar, né, da má administração. Nós, né, que atuamos na área jurídica, a gente tem que voltar a esse olhar, a gente tem que contribuir hoje em dia, não apenas com a legalidade, mas eu diria eficiência, mas dentro da eficiência nós temos o quê? Economicidade, né, que é menor custo para a administração, sustentabilidade, né, pensar em coisas que não vão comprometer aí as gerações futuras, né? Quais outros princípios que você vê aí modernos que estão norteando a administração? Tiago, eu vejo muito também com a proporcionalidade e a razoabilidade também, até mesmo, assim, não é tão moderno, mas eu vejo isso também como um pilar também, porque talvez o mais econômico não seja, de fato, o melhor, por exemplo. Uma atitude, talvez, por exemplo, vamos supor que traga uma indústria pesada e talvez não vai gerar tantos empregos assim, não vai gerar tantos benefícios assim. Então, de fato, tem que ter uma balança mesmo, de fato, e porque a decisão do poder público não é só imediata, mas também imediata também, ela no mínimo, de médio prazo, no mínimo. Mas qualquer decisão do poder público extrapola pelo menos 5 anos aí de 6 anos de impacto na sociedade e até mesmo, por exemplo, para talvez reverter essa situação. Porque, dando mais um exemplo, vamos supor que o administrador público contratou uma empresa e depois ele percebeu que não deveria ter contratado ou que deveria ter contratado de outra forma. E isso, até deixando bem claro para o público, uma caneta comprada errada já gera um efeito assim, porque negativo não será uma ou caneta, positivo. Né? Serão centenas de milhares de canetas. Então, assim, um exemplo, por exemplo, compra uma caneta errada e para escrever para um formulário, por exemplo, no hospital, ou enfim, em alguma dependência pública também, caneta ruim, fica falhando, isso atrasa o serviço público. Então, assim, uma caneta comprada errada já gera um transtorno de fato para o cidadão. Então, o administrador público, na hora que ele vê essa má administração, ele tem a possibilidade, e a má administração, como a gente falou, não está ligada à ilegalidade propriamente dita, via de regra. Ela pode ser ser uma má administração, mas está dentro dos parâmetros legais. Mas mesmo assim, mesmo dessa forma, há sim remédios que a gente pode
aplicar para solucionar o problema. Pode anular, revogar o contrato, mas é aquilo que a gente também já conversou também, que pode ter contratos que, de fato, mesmo tendo uma administração comprovada, que foi uma péssima escolha, mas se revogar ele também será prejudicial também à sociedade também. Então, e também nisso também entra já o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, enfim, que está na Constituição, está na lei também, na 8666, e também está na nova lei também de licitações. De fato, o administrador público, hoje em dia, ele não atua sozinho, ele tem uma gama de assessores ali, não só jurídicos, mas precisa ter também de outros profissionais também, que o cercam, que vão orientar, vão assessorar ele de fato na sua escolha, mesmo que no final a escolha de fato, o poder da caneta, né, é dele, mas ele tem que ter nesses balanços. Isso também, Thiago, ajuda ele até mesmo a se prevenir de eventuais responsabilidades. Porque se no momento que ele foi contratar, que ele foi, enfim, elaborar a licitação, planejar a licitação e contratar uma empresa privada, por exemplo, para prestação de serviço ou compra de algum imóvel, ou compra de produtos, ele estava assessorado e a ideia, a orientação, naquele momento, viu que a melhor forma era aquilo lá, mas posteriormente se constatou que talvez haveria uma outra possibilidade, ele vai estar muito mais respaldado para eventuais responsabilidades, porque essa responsabilidade também, essa imposição de responsabilidade no administrador público, ela também tem que ser vista também com muito cuidado, porque muitas vezes a decisão de um administrador público, enfim, um prefeito, um governador, um presidente, principalmente dos órgãos executivos, eles não têm a mesma calma e o mesmo tempo que talvez os seus órgãos julgadores terão. Muitas vezes, vou dar outro exemplo também da pandemia, de novo. A pandemia chegou, ninguém sabia de fato como prevenir, como combater o Covid. Enfim, ninguém estava preparado de fato para aquela situação. Nem mesmo as empresas, enfim. Teve empresas que de fato faltou insumo, não conseguia entregar, preços muito voláteis. Então, você imagina a cabeça, por exemplo, de um prefeito, de um governador, do presidente, que estava com um problema na mão ali e não podia esperar. Vamos supor, até citar, por exemplo, a OMS na época, falava uma coisa, depois falava outra coisa. Então você imagina isso na cabeça, principalmente do prefeito, dos prefeitos, né? Que tem um município mais perto, tem um cidadão mais perto dele, falando, o problema está aqui, e querendo dele a solução. Então, de fato, o administrador público, principalmente o de ponta, não tem esse privilégio de poder decidir, muitas vezes, na calma. É um desafio, né, que enfrentamos, né? A gente traz toda essa beleza desses novos princípios da eficiência, da governança, da sustentabilidade, só que o gestor está ali no dia a dia, está na rua, está precisando resolver aquele problema, né? Tá consertar aquele buraco, consertar aquela UBS, colocar médicos, adquirir insumos, enfim, os problemas estão ali para serem resolvidos de pronto e ele tem que ainda respeitar todos esses critérios, todos esses aspectos. Então, é interessante isso que o Dr. Paulo está trazendo, que além do conhecimento da academia, né, da necessidade de todo esse conhecimento, de toda essa preparação que vai repercutir em benefício para a administração,
A gente tem esse desafio profissional na lida diária, que é resolver os problemas e não ser responsabilizado. Mas nós temos que colocar um contraponto, que o Paulo bem colocou. Os tribunais de contas, os órgãos de controle, têm setores especializados em determinados temas. Então, nós temos lá setores especializados no saneamento básico. Terão engenheiros lá focados especificamente no controle dos contratos de saneamento básico, né? Controle de obras públicas, aí engenheiros e profissionais especializados em obras públicas. Aí você pega um gestor que veio da medicina, é um médico que foi eleito e hoje ele tem que resolver problemas dessa ordem. Então tem que haver um temperamento, né? Que eu acredito que a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a famosa LINDB, ela trouxe a necessidade de temperamento, aí, de proporcionalidade, né? Entre os desafios, as condições que o gestor está enfrentando ali naquele momento e o controle da legalidade, o controle da eficiência desses contratos. Não pode a mesma caneta que pune lá em cima desconsiderar a caneta que o gestor escreve aqui embaixo. São diferentes canetas, vamos dizer assim, né? Sim. Lá eles têm diferentes condições para averiguar se aquele contrato, se aquela questão está correta ou não. Quem está na ponta enfrenta dificuldades que devem ser consideradas por quem está, né, no conforto do controle. Exato, exato. Assim, querendo ou não, tribunais de contas, né, que eu explicar, é o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Contas da União, via de regra para a gente aqui de Minas Gerais, né? Uhum. Enfim, eles têm, de fato, pessoas muito capacitadas e que estão ali, de fato, vivendo para fiscalizar o órgão público, e não estão erradas. De fato, precisa, de fato, ter esse órgão, até mesmo para não ter eventuais arbitrariedades do administrador público, né? E fugir, aproveitar da discricionariedade dele de administrar para fazer ali benefícios próprios ou de terceiros. Isso é completamente compreensível, só que também tem que ser compreensível também o que você falou, o que o administrador público, em especial de municípios, que de fato estão na ponta, diretamente em contato com o cidadão, e aí o cidadão, lógico, no direito dele também, de reclamar, de buscar melhorias, porque também, enfim, é contribuinte, mas muitas vezes esse contribuinte não sabe a diferença, por exemplo, da competência do município, a competência do Estado e a competência da União. Muitas vezes eles não sabem disso, eles querem a solução. Uhum. E aí, quando está no poder municipal, e de fato o administrador público muitas vezes se vê sob pressão para resolver o mais rápido possível e lógico, dentro da legalidade. Então, e o mérito administrativo também é importantíssimo também para a boa administração, porque isso também é uma discussão também, até mesmo que eu estou fazendo na minha dissertação, da possibilidade da exigência dessa boa administração. Porque a boa administração, como muitas vezes não está ligado diretamente à legalidade, mas sim a discricionariedade, o mérito administrativo, o poder de decisão do administrador, precisa ver esse balanço, precisa ver essa possibilidade mesmo, esse limite, esse né? limite, porque, enfim, o administrador que de fato ele precisa ter o mérito, ele precisa poder administrar, senão ele fica muito preso, e ficando preso não dá para resolver o problema do cidadão, do contribuinte. Essa é uma questão interessantíssima, né? Porque no Estado democrático de direito, que é o que queremos viver, né? Que é o que nos dita a nossa Constituição,
tem que haver um equilíbrio entre as instituições públicas, né? Não só entre as instituições públicas e privadas, né? A administração não pode também atropelar o particular para satisfazer, né, o interesse público, senão viraria autoritarismo, totalitarismo. Mas nessa esfera de controle, a administração tem que haver um equilíbrio, tem que haver limites também para o controle, né? Então, há necessidade de exigência de uma boa administração, de uma administração eficiente, sim. Mas o que é administração eficiente, muitas vezes esbarra numa discricionariedade, ou seja, o que é para um eficiente pode não ser para outro. Eu vou construir uma escola ou vou construir um posto de saúde. Um vai falar que tem que construir um posto de saúde, o outro vai falar que tem que construir uma escola. Né? Porque não, posto de saúde já tem vários, escola tem crianças na rua, sem escola. E então, o gestor adota uma dessas duas opções e vai ter lá críticas de outro lado. E aí o órgão de controle, se entrar nesse mérito, o que é o mérito? É justamente essa escolha. Ele fez tudo certinho, dentro da legalidade, mas o mérito, que é a escolha que ele fez, ela tem uma proteção. Os órgãos de controle não podem entrar nesse mérito, porque senão você vai substituir um gestor que foi eleito, que tem as suas escolhas pautadas, né, supostamente, né, acreditamos, no interesse público, pela escolha de outros órgãos que não têm essa legitimidade, que não foram eleitos. Então, há uma preocupação desse equilíbrio, né? Não só tribunais de contas, mas Ministério Público também, muitas vezes não podem querer impor a sua vontade. Não, eu quero que o prefeito faça isso, né? Ele não pode. O prefeito tem esse mérito, que é essa escolha que ele pode e deve fazer. E os órgãos, eles têm que respeitar. Só se houver, né, uma violação evidente a todos esses princípios que nós estamos falando, né, da legalidade, da eficiência, aí pode haver sim uma responsabilização. Mas com muito cuidado, né, Paulo? Senão nós substituímos prefeitos por técnicos, né? Sim. E muitas vezes, na verdade, o melhor para o contribuinte não é, de fato, ser técnico, né? Mas, de fato, saber, o administrador saber onde que, de fato, está precisando do poder público presente, mais presente, né? Para solucionar determinado momento. O que você deu exemplo, Thiago, é interessantíssimo, porque você falou até de uma UBS ou uma escola. Eu dou até outro exemplo também, Thiago, de construir um viaduto ou construir uma avenida. Muita gente vai falar que precisa dessa avenida em outra região e outros vão falar que eu preciso dessa avenida em determinada região. Isso é até interessante e é um desafio de fato para o administrador público, que pode ser solucionado, Thiago, se ele for bem assessorado. Motivação, né? Exato, porque de fato ele tem um mérito, ele tem esse poder e dever de administrar e decidir onde que os recursos públicos vão ser alocados, mas ele também precisa fundamentar os seus atos. Ele precisa falar, eu vou construir uma escola aqui, porque vai atender tantos alunos, que vai atender tantos pais também, ou creche que vai precisar, tem tantos pais ali na região, tantas pessoas nas regiões ali, com tantos bebês recém-nascidos que precisam dessa creche ali, que aí os pais vão trabalhar e de fato vão trazer recursos para o município. E eu até costumo falar, Thiago, que isso tudo é um ciclo, porque onde a administração pública aloca seus recursos, coloca seus recursos, ele gera ali economia, gera possibilidade de economias e que vai trazer o recurso para o município. E isso vai virando um ciclo ali que o município de fato tem que buscar esse ciclo, porque se quebrar esse ciclo, acaba que as pessoas começam a mudar de cidade. Isso é até uma ordem natural de uma região.
Em Portugal, por exemplo, ou até mesmo na Itália, tem relatos de cidades morrendo, literalmente cidade morrendo, porque as pessoas que estão ali estão querendo sair, os jovens estão querendo sair, as pessoas mais idosas que estão ficando ali não têm perspectiva, não querem também, enfim, não trabalham, não trazem recursos para a cidade, e aí acaba que a cidade vai diminuindo. É uma coisa até bem interessante lá, por conta disso, que eu não vejo aqui no Brasil ainda acontecendo, mas que lá acontece bastante, de fato, cidades se transformando em distritos. Ao contrário do Brasil, principalmente em Minas Gerais, tem muita cidade distrito que é transformado em município, né? Sim. Lá já tem um efeito, tem esses exemplos do reverso. Contrário. Entendi, bacana. É interessante, né? A forma que o gestor tem para justificar, né, o seu ato. Vai haver um controle que vai falar: essa avenida não deveria ter sido construída ali, deveria ter sido construída lá, na região X. E vai fundamentar, porque a região X está precisando, porque tem pessoas... Escoamento de produtos e tudo mais. Se o gestor tiver com uma boa fundamentação justificando por que ele escolheu não fazer avenida na região X e fazer na região A, ele não será responsabilizado. Então, eu acredito, Dr. Paulo, que o grande princípio que respalda o gestor hoje é o princípio da motivação, da fundamentação. Se ele fundamentar, dificilmente ele será responsabilizado, porque aí você entra na proteção, que é o mérito do ato administrativo. No mérito do ato administrativo ninguém entra. Então, se o mérito estiver bem fundamentado, não há o que questionar. Aí é minha escolha, e eu escolhi isso por conta disso, né? Então, eu acredito, né, que seja o grande X da questão a motivação dos atos. Nós já conversamos sobre isso, né, com autores que escreveram de forma muito profunda, né, sobre a fundamentação dos atos administrativos, Juarez Freitas, né? Sim, sim. E para concluir, Paulo, eu gostaria que você complementasse aí com a experiência de Portugal, né, com a Universidade de Lisboa, que tem profissionais que são assim respeitados por nós, assim como papas do direito constitucional e administrativo. Eu iria falar outra palavra, Thiago. Eu ia falar dinossauros do direito. Mas de fato, é lógico. Eu, pelo menos, essa é a minha experiência. A minha graduação também, os professores que eu tive na graduação também foram excelentes. A minha experiência na graduação no Brasil também é excelente. Mas igualmente também a minha experiência no mestrado, em especial na melhor universidade de Portugal, Thiago, que é a Universidade de Lisboa. É uma grande, só colocando para o pessoal, né, é uma grande rixa que a Universidade de Lisboa tem com a Universidade de Coimbra. Eles têm uma disputa absolutamente sadia, né, para qual que é a melhor universidade de Portugal. E até do mundo, né? Eles se arrogam a colocar nesse ranking aí entre as melhores universidades do mundo. Mas eu respeito e chancelo aqui a sua... disputa é bom, são boas para... Só uma mártir. E de fato engrandecer e trazer evolução até para o ensino, né? E de fato trazem mesmo. Mas a minha experiência, em especial, na Universidade de Lisboa, é espetacular. Os professores são espetaculares, a estrutura, enfim, todo o ambiente acadêmico parece que te leva para o conhecimento e também trazem também boas pessoas também para o seu lado, ao seu lado, que vai te engrandecer. É aquela máxima que eu até gosto também, Thiago. Você é a soma das 5 pessoas mais próximas de você. Então, se você se cercar de pessoas boas, acaba que você também se torna uma pessoa boa também. Então, a Universidade de Lisboa me proporcionou isso,
e está me proporcionando. Fora que tem a possibilidade de conhecer pessoas, como você falou, né? Eu falo dinossauros, mas são pessoas assim, com conhecimento e experiências que são impagáveis, vamos dizer assim, como, por exemplo, o Miranda, o Canutilho, que são pessoas que esteve ali no governo de Portugal, estiveram ativamente ali para elaborarem a Constituição, enfim, e outros ordenamentos jurídicos de Portugal. E isso também é uma coisa boa também da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, porque a faculdade ali, como está, enfim, na capital, ela tem professores que já foram ou são presidentes, que fazem parte do governo, então não fica aquela questão muito teórica. Os professores que estão ali, eles acabam trazendo e buscando também, e cobrando dos alunos também uma aplicação prática, porque no direito a gente precisa não somente elaborar o direito para uma sociedade perfeita, porque de fato não tem, mas a gente precisa também de um ordenamento jurídico para regular e garantir também as reais situações do contribuinte, do cidadão. Porque de nada vale, por exemplo, uma legislação talvez muito utópica, buscando uma sociedade que talvez de fato não exista no momento, e deixar situações básicas sem regulamentação, sem a abrangência da lei. Então, é uma grande diferença também da Universidade de Lisboa, que a torna a melhor universidade de Portugal, é justamente isso. Tudo que é falado lá tem uma aplicação de fato concreta. E os professores de fato cobram isso. Então, eu sempre falo, quando alguém me perguntar, eu falo, se tiver oportunidade, faça de fato, ou faça uma especialização de curto prazo, que equivale a nossa pós-graduação, e tem lá até especializações de semanas, de mês, que de fato a experiência é incrível, isso só engrandece o profissional que vai lá estudar. É muito bom. Perfeito, doutor Paulo. Obrigado, viu? E essas dicas, doutor Paulo, é até bacana para quem tem interesse, né? Fazer um mestrado fora, uma especialização fora, pode entrar em contato com ele, né? Você sabe o seu Instagram, como é que é? Sei. O Instagram é @adv.paulobueno. Paulo Bueno. Aí, entrar em contato, a gente se conheceu através, né, dessa troca de ideias, né? Sim. E é interessante porque ele pode dar dicas, né? Qual que é o processo, quais cursos são interessantes, a duração, a forma de ingresso, que são dúvidas que acometem os aspirantes a um curso no exterior, né? Eu mesmo já fiquei muito perdido, já tive vontade de fazer um curso no exterior e fiquei muito perdido com a escolha, com a forma de fazer, o que gasta, quanto gasta e tudo mais. Então, essa contribuição é super relevante e a contribuição sua, sobretudo, para a administração pública, tá? A gente não ficar cercado na nossa bolha, né, na nossa burocracia, é o que realmente vai mudar, né, a administração, vai mudar a sociedade, porque a administração trabalha para a sociedade, né? Então, a gente buscar conhecimento lá fora, experiências, né, e trazer modernização para a gestão pública, formas de pensar, formas de agir que realmente vão melhorar a gestão, realmente vão melhorar a sociedade, né? De fato, então, obrigado por compartilhar a sua experiência, tá ok? A Câmara está sempre de portas abertas aí e show de bola, muito obrigado.
Ô, Thiago, eu que agradeço o convite. Enfim, desculpa o meu nervosismo também, não estou acostumado com câmera. Mas agradeço, e agradeço também até mesmo, aproveitando a oportunidade, agradeço à Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, por também ter me dado também a oportunidade também de compor ali o corpo de profissionais que tem ali. Eu sei que tem muitos profissionais bons ali, praticamente todos ali, em especial da licitação, são profissionais qualificados, que estão ali em pró de fato do bem comum e tem essa preocupação de melhorar a vida do pouso-alegrense. Obrigado pela força. Eu que agradeço. Agradecer a equipe da TV Câmara também, que proporcionou mais esse programa. Esse foi mais um Direito em Debate. Fiquem todos com Deus.